Olá, tudo bem? O espírito escolhe se vai renascer como homem ou mulher? O Livro dos Espíritos trata desse tema nas questões 200, 201 e 202. E a resposta é que sim, o espírito escolhe de acordo com a prova pela qual ele deve passar. Não há mais detalhes no Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se o espírito prefere reencarnar como homem ou como mulher, os supostos espíritos respondem que isso pouco lhe importa. Não é o que nós vemos na obra de Chico Xavier, principalmente nas obras em que ele assina como André Luiz. O que nós vemos, os vários exemplos de reencarnação trazidos pelos livros, é que o espírito que foi homem reencarna como homem e o espírito que foi mulher reencarna como mulher. Em momento algum, essa disposição é tratada como regra, já que o Chico Xavier procurou sempre ter cuidado para não contrariar Kardec frontalmente, abertamente. Para os postulantes do espiritismo popular brasileiro, as obras de Chico Xavier são consideradas obras complementares. Na sua visão, Chico não contraria Kardec, apenas o complementa. E eu devo dizer que, quando espírita, eu cheguei a acreditar nisso. Mas mesmo que Chico não apresente isso como regra, é o que fica demonstrado através dos seus livros. Talvez você já tenha ouvido falar em outros vídeos, tenha me ouvido falar, em literatura chiquista. De vez em quando eu uso essa expressão. Quando eu falo em literatura chiquista, não estou me referindo especificamente, exclusivamente aos livros de Chico Xavier, mas a todos os autores de romances mediúnicos pertencentes ao espiritismo popular brasileiro, que surgiram após Chico Xavier, dos quais o mais conhecido e respeitado é Edivaldo Pereira Franco. Chico Xavier não foi o primeiro autor de romances mediúnicos, mas foi ele quem popularizou esse gênero literário no Brasil e que serviu de modelo para todos os outros que vieram depois. Todos os que vieram depois dele têm cuidado para não o contrariar, visto ser ele o principal nome do EPB e a autoridade máxima nesse gênero de comunicação. Eu posso afirmar, então, contando com raras exceções, que na literatura chiquista o que vemos é isso: o espírito que animou um homem vai reencarnar como homem, e o espírito que animou uma mulher vai reencarnar como mulher. Eu até via muita lógica nisso quando eu era espírita, pois de acordo com aquilo que eu aprendi, o espírito carrega consigo as suas tendências e características mais íntimas. Logo, eu, macho desse jeito, só poderia reencarnar da próxima vez num corpo masculino. Essa, inclusive, é uma explicação espírita para a existência de transgêneros. Se eu, macho alfa, reencarnasse da próxima vez num corpo de mulher, eu não me identificaria com meu corpo feminino, pois minhas características psicológicas são masculinas. A reencarnação num corpo físico diferente da característica psicológica, ou seja, no final das contas, a visão espírita do trans é que se trata de uma expiação por abusos cometidos justamente por essas características psicológicas masculinas ou femininas, ou seja, uma mulher que abusou da sua feminilidade ou um homem que abusou da sua masculinidade, tirando proveito das mulheres. A outra alternativa é que não se trate então de expiação, mas de uma provação escolhida pelo espírito, pois para a doutrina só existem essas duas possibilidades: expiação por erros cometidos no passado ou provação. Se se tratar de provação, deve-se crer que a condição trans seja uma coisa difícil, trabalhosa, já que é uma prova escolhida. Mas antes de eu continuar, eu vou te pedir uma coisa, e não é para se inscrever no canal. Eu quero que você não escreva palavrões nos comentários. Vamos manter o debate, se for o caso, até os possíveis xingamentos em alto nível. Mas eu quero trazer à tona uma questão que eu considero importante. Na segunda edição do Livro dos Espíritos, que é a edição que você deve conhecer, que está presente em todos os centros espíritas, é dito que a reencarnação se dá no instante da concepção. Eu não sei o que a ciência entendia por concepção naquela época, 1857. Acredito que se refira ao momento da fecundação. Mas o mais provável é que entendessem concepção como o momento imediato ao conúbio amoroso que resultasse em gravidez.
De qualquer forma, sabemos que a fecundação pode acontecer em cerca de 2 horas, que é o tempo que os espermatozoides levam para chegar às trompas e penetrar o óvulo. E nós também sabemos que a proporção de fecundação de um gameta X da mãe com outro X do pai, ou de um gameta X da mãe com gameta Y do pai, produzindo fetos do sexo feminino ou masculino, é praticamente na mesma proporção. É a natureza que se encarrega disso. Se considerarmos isso, e quanto a isso não há dúvida, considerando isso, fica difícil de admitir alguma autonomia da vontade do espírito em reencarnar como homem ou mulher, já que ele teria que se submeter a essa regra que é imposta pela natureza. A não ser que imaginemos uma espécie de rodízio, né? Ou 2 filas paralelas, uma do lado da outra, né? Para espíritos que queiram reencarnar como homem ou como mulher. Mas o mais complicado e difícil de aceitar nem é essa imposição da natureza. O fato é que poucos espíritas sabem que Kardec alterou algumas questões do Livro dos Espíritos. A primeira edição diz uma coisa, a segunda edição, que é a edição adotada pelos centros espíritas e conhecida pelos espíritas em geral, diz outra coisa. Uma dessas questões alteradas trata justamente do momento da reencarnação do espírito. A segunda edição, que é a que nós tratamos até agora, ela diz que o espírito se liga ao corpo no momento da concepção. Mas a primeira edição dizia que o espírito só se liga ao corpo humano no momento do nascimento. Nós nunca vamos saber, provavelmente, o que fez Kardec alterar essa questão de uma edição para outra. Mas se nós admitirmos a hipótese de que o espírito se ligue ao corpo só na ocasião do nascimento, como dizia originalmente o Livro dos Espíritos, seria mais fácil para o espírito ter alguma condição de optar ou não pelo sexo do feto, já que o sexo estaria definido, e o espírito, hipoteticamente, optaria por reencarnar ou não. Mas como ficou convencionado que o espírito reencarnante se liga ao corpo já no momento da concepção, ele não teria condições de escolha, a não ser, é claro, que ele soubesse previamente se o gameta masculino que romperia o núcleo do óvulo seria X ou Y. Como o espírito poderia saber isso? Simples. Monitorando os futuros pais, observando os dois na cama, sempre esperando que os dois pegassem. E ele ainda teria que saber identificar o gameta para saber se é X ou Y. Será que todos os espíritos saberiam fazer essa identificação? Se levarmos em conta o Livro dos Espíritos, a resposta é não. Os espíritos não são todos sábios, não dominam todas as áreas do conhecimento. Mas a solução desse problema doutrinário foi encontrada por Chico Xavier no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, atribuído ao espírito André Luiz. O espírito Segismundo, que estava se preparando para reencarnar, conta com a ajuda do instrutor Alexandre e de outros experts em reencarnação, e eles escolhem a dedo o espermatozoide mais interessante, né? O mais animadinho ali, para originar o embrião que viria a ser a nova reencarnação de Segismundo. Se acreditarmos nisso, temos que acreditar que qualquer espírito que domine a técnica pode fazer isso pessoalmente. Fica sentado na beira da cama esperando terminar o combate de Eros e depois coloca o dedinho lá, né? Para selecionar o espermatozoide mais adequado. Segundo o que diz o livro, daí é só orar, se concentrar e blup, né? O espírito está pronto para mais uma aventura terrena. Pior é que eu não só já acreditei nisso, como ensinei isso, tanto na internet como em cursos de educação mediúnica e centros espíritas. Hoje eu acho absurdo, mas entendo perfeitamente quem acredita. Existe uma grande e permanente costura na literatura espírita, justamente para que pontos obscuros sejam esclarecidos ou pelo menos se tornem mais críveis, né? E para que furos sejam remendados. Se você quiser conferir essa alteração no Livro dos Espíritos que eu citei, elas são tratadas na questão 86 da primeira edição do Livro dos Espíritos
E na questão 344 da segunda edição. Muita força e paz para você.